Vamos mergulhar na vastidão misteriosa da Amazônia, um mundo de água e floresta que guarda segredos muito profundos. E esta é a história de um homem cuja vida foi literalmente a chave para decifrar este mundo. Olhem só para este rio. É o Purus. Parece um verdadeiro labirinto, não é? Pois bem, a história que vamos explorar aqui é sobre o homem que tinha a chave deste labirinto. E a vida dele é em si uma chave para a gente entender como uma nação se forma nos seus cantos mais remotos e esquecidos. E o curioso é que a nossa história começa pelo fim. Sim, pelo fim, porque é a morte de Manuel Urbano que levanta a grande questão. O que, exatamente, se perdeu quando ele se foi? Pensem só na força desta frase. Não se enterrava apenas um homem, mas um tesouro de coordenadas invisíveis. Isso já nos dá a dimensão do que foi perdido, o mistério de um conhecimento que, simplesmente, desapareceu com ele. E é essa a pergunta que vai nos guiar. Quem era, afinal, Manuel Urbano? E que saber era esse, tão precioso, que não podia ser escrito num papel, que não cabia num mapa? É o que vamos investigar juntos. E aqui está ele, Manuel Urbano da Encarnação. Ao dar um rosto ao nome, a gente começa a nossa jornada para desvendar o seu legado e para entender o que o tornou tão, mas tão indispensável. Para entender a importância do Manuel Urbano, primeiro a gente precisa de entender o ofício dele. As suas habilidades iam muito, mas muito para além da simples navegação. O termo que se usava era prático. Mas o que é que isso quer dizer de verdade? Não era só um piloto de rio, não. Era um praticante do que se chama de ciência do corpo. O conhecimento dele não estava em mapas, estava na correnteza, na leitura do vento sobre a água. Ele conseguia prever as cheias só pelo balanço das folhas. Ele tinha um mapa mental de milhares de cursos de água. Era quase uma arte, uma ciência intuitiva. Agora, o que é realmente incrível neste slide é o contraste. De um lado, a gente vê o desafio imenso, selvagem da Amazónia, e do outro, a calma competência de Urbano. A sua maestria total sobre um ambiente que para a maioria era impenetrável. Isso mostra bem o nível de habilidade dele. Então, o ponto-chave é este. O saber de Urbano era intangível, era vivo, baseado na experiência. Era uma cartografia mental. Os topógrafos e os cientistas da época, mesmo com os seus instrumentos todos, não conseguiam replicar, nem sequer entender por completo, a profundidade daquele conhecimento. Mas a genialidade dele não se limitava ao ambiente, não. Vamos agora focar num papel que era igualmente crucial, o de diplomata cultural e linguístico. Ele era, literalmente, uma ponte entre mundos. Ele era um interlocutor cultural. A sua capacidade de comunicar, de construir confiança com os povos indígenas, era tão vital quanto as suas habilidades de navegação. Ele tornou-se, por isso, a pedra angular da expansão do Brasil para o oeste amazônico. As fontes descrevem-no de formas muito poéticas, que capturam bem a sua complexidade. Ele era o poliglota do barro e da correnteza, o tradutor das vozes da floresta, o diplomata das malocas. Cada um destes títulos revela uma faceta diferente do seu papel tão multifacetado naquela fronteira. Esta citação resume a sua conquista de uma forma muito poderosa. O trabalho de Urbano não era apenas sobre viajar de um ponto ao outro, era sobre criar o próprio tecido de uma nação unificada num território cheio de diversidade e disputas. Ao dominar a palavra do outro, ele ajudou a construir a ideia de um nós brasileiro. O trabalho de Urbano teve um impacto que foi muito para além das margens do rio. Vamos agora ligar a sua perícia individual aos grandes desenvolvimentos históricos e económicos do Brasil do século XIX. Vejam esta imagem do Porto de Manaus. Toda esta agitação, esta riqueza imensa do ciclo da borracha não teria sido possível da mesma forma sem as rotas que Manuel Urbano abriu e tornou seguras. Existe uma linha direta entre o conhecimento de um único homem e a explosão económica de uma nação inteira. Aqui, a gente consegue contrastar as ferramentas formais dos exploradores europeus com a ciência profunda e intuitiva do Urbano. Enquanto eles tinham barômetros e bússolas, ele tinha a leitura do vento, a sabedoria do corpo e da alma. O conhecimento dele era, como diz a fonte, o mapa mais preciso que o Império jamais possuiu. E agora chegamos à conclusão, refletindo sobre a trágica ironia dos seus últimos anos e a natureza duradoura do seu legado, que sobreviveu até mesmo ao esquecimento. É uma ironia muito triste, não é?
O homem que ajudou a construir Manaus morreu na sua periferia esquecido. Ele sofreu um exílio linguístico. O mundo que ele ajudou a criar, embriagado pelo luxo da borracha, já não tinha lugar para o seu tipo de sabedoria. As suas palavras, simplesmente, já não eram ouvidas. Esta é uma metáfora visual muito poderosa. O seu rio interno finalmente alcançou a foz. A sua morte é vista não como um fim, mas como um regresso espiritual à fonte do seu conhecimento, as águas que ele navegou durante toda a sua vida. E é aqui que reside o seu verdadeiro legado. Manuel Urbano, o homem, morreu, mas o seu trabalho, os caminhos que ele traçou, tornaram-se parte permanente da paisagem e da nação. Ele tornou-se para sempre o próprio caminho. E estas linhas poéticas capturam perfeitamente a sua herança. O seu nome já não é um grito, mas um sussurro, uma linha, uma curva no próprio rio que ele dominou. Uma presença silenciosa, mas eterna. A história de Manuel Urbano não é só sobre o passado, ela questiona o nosso presente. No mundo obcecado por dados e mapas digitais, que ciências do corpo, que saberes intuitivos e incorporados estamos a deixar desaparecer? Que conhecimento essencial corremos o risco de perder ao valorizar apenas o que pode ser medido e escrito?